Oi, Podspell, mais um episódio e dessa vez nós estamos hoje com ninguém menos do que a misteriosa, a maravilhosa Zoe X, acompanhando a gente aqui hoje para bater um super papo. Ela veio hoje cedida pelas meninas queridas da Lavanda, né? A Mirella e a Maria, que são umas fofas, atenderam a gente super bem. E hoje a Zoe tá aqui, nosso presentinho pessoal. Para fofocar muito sobre muita coisa, sobre lançamento de livro, sobre Bienal, sobre o que vem por aí. Será que a Zoe vai fofocar com a gente? Novidades? Será? Espero, viu? Novidades, fofocas literárias do que vem aí. Boa noite, Zoe, bem-vinda! Boa noite, meus amores. Muito obrigada pelo espaço. É uma honra estar com vocês de novo. Inclusive, saudade de Salvador, reitero isso o tempo Ah, todo, inclusive. Saudade de encontros, porque foi maravilhoso. Muito obrigada pelo espaço, pelo convite. E espero que o papo seja muito bom. que bom. Bora Vamos. começar. A gente tem muita coisa para fofocar. Pois é, muitas coisas. E é uma honra pra gente também estar te recebendo aqui no Podspell. A gente amou te conhecer aqui em Salvador. E é bom que a gente continua mais fofocas aqui no Podspell. Pra gente falar mais, hablar mais. Muito. Então, Zoe, a gente vai começar agora revisitando lá no início, tá bom? A gente quer saber como é que começou a sua vida de autora. O que é que te motivou? O que te inspirou a iniciar o livro que deu início à sua carreira no mundo literário. Então a gente quer que você compartilhe um pouquinho do seu início com a gente. Beleza. Bom, para quem não me conhece, boa noite. No caso, não sei onde, que horários não sou tais, mas boa noite. Eu sou a Zoe X. Se você me encontra como @autora Zoe X em qualquer rede social. E agora que você sabe onde você me encontra, deixa eu te contar como eu cometi nessa loucura. Eu acredito muito fielmente que ser escritora não é uma opção, você é escolhido. Eu realmente acredito que, pelo menos a minha forma de contar histórias, não é como se eu sentasse aqui para você e falasse, nossa, eu quero escrever uma história com tal enredo e aí eu vou construir isso. Não, não. Os meus personagens, eles chegam de uma maneira muito brutal e é como se alguém sussurrasse no meu ouvido, eu tenho essa história, eu sou assim, não faça nada diferente disso porque não vai funcionar. E eu não tenho outra opção a não ser escrever. Então é um processo muito intenso quando vem, tanto que eu escrevo muito rápido os meus livros até, né? Enfim, meu processo criativo ele me força a ficar presa num projeto durante muito tempo. E sendo escolhida desse jeito, eu comecei a escrever com 8 anos de idade, segundo a minha mãe. Minha mãe diz que eu sou escritora antes de ser leitora, e de fato. Acho que tem esse rolê que eu escrevi em caderninho. Eu nunca vou esquecer que eu tenho um caderninho. Ele deve estar perdido em algum lugar, lá em cima, que é do ursinho Puff, assim, a imagem fofíssimo, onde eu comecei a escrever uma história de uma menina que fugia do orfanato, aquela coisa bem 8 anos de idade mesmo, né? E isso cresceu comigo para a adolescência. Eu sempre era adolescente que vivia ou com um livro lendo, ou com um caderno embaixo do braço escrevendo. E eu tenho uma história que a minha mãe trouxe para minha casa de casada depois. Acho que deve ter uns 12 cadernos dessa história escrita, reescrita, porque eu nunca levei ela até o final, mas eu tenho muita coisa dela. E algum dia eu vou pagar a dívida com a minha criança de 12 anos e vou terminar. Mas o que o jogo virou de verdade para mim, opa, será que isso é só um talento escondido ou isso talvez seja uma vocação? Quando eu estava com 20 para 21, meu pai ficou muito doente, meu pai parou de trabalhar, perdeu os rins, a visão foi para o espaço, e aí eu vi o cara que era o amor da minha vida, o meu exemplo de tudo nessa terra, assim, perder tudo, trabalhou a vida inteira para os outros, não tinha aquele propósito, acabou. Né? Meio que a vida virou fazer hemodiálise, voltar para casa e esperar a próxima de hemodiálise. E eu falei, cara, minha vida não pode ser só isso. Eu não posso perder mais, né? Enfim. E aí, nessa época, eu estava trabalhando num salão lá no centro de São Paulo, e o tempo todo em que eu não estava atendendo, eu estava presa na cozinha, com o caderno na mão, escrevendo. Não tinha cliente, eu estava escrevendo. Uma das meninas da recepção deu uma olhada nisso e falou, cara, você já pensou em escrever online? Eu falei, que é isso? E aí descobri que o Wattpad existia. Né? Ela me apresentou o site de fanfic, que ela gostava de ler fanfic, mas eu nunca escrevi fanfic. Falei, cara, não me encaixo tanto aqui. Procurei e achei o Wattpad. E aí descobri que existia um mundo ali dentro.
E a Zoe X nasceu exatamente quando eu fiz a minha primeira conta no Wattpad. Eu sabia que eu não queria assinar meu nome. Zoe já era algo familiar para mim, porque eu jogava World of Warcraft e o meu nome era Zoe. Zoe. Eu já estava familiarizada com o som. Falei, cara, já estou acostumada com esse apelido, já pegou, já me identifico. Vamos montar alguma coisa aqui e vamos ver se dá. Naquela época, eu comecei a escrever uma distopia. Inclusive, a Azara veio para mim num surto, num rompante, assim, debaixo do chuveiro. E eu chorei tanto, tanto, tanto. Algum dia eu volto para terminar essa história, porque ela é fantástica. A minha irmã fala que é a coisa mais brilhante que eu já criei até hoje e que eu deveria voltar. Por favor, escreva. Eu Eu quero. deveria, eu deveria voltar mesmo. Acho que e eu acho que ia ser muito legal ver o meu público de hoje lendo isso, porque as minhas leitoras me confiam em mim nesse nível, elas leriam, apesar de, né, não ser tão comum. Mas, enfim. E aí, eu fui com Azara pro Wattpad, comecei a entender, eu sou muito estudiosa. Eu me acho muito esforçada. Então, acabei sentando e estudando qual era o formato que funcionava naquela época pro Wattpad. Então eu tinha que ter um perfil de autor, eu devia estar nos grupos, eu precisava conhecer pessoas e ir atrás dos leitores, beleza. Essa história não finalizada ganhou o The Watts do ano seguinte. Eu comecei no finalzinho de 2016, no 2017 eu ganhei o The Watts com ela. Só que neste período, muito obrigada, Icônica faraônica. Só que nesse período, acabou que eu peguei um pouco de ranço de ver que é muito legal quando você tá subindo e todo mundo tá torcendo junto. Na hora que você percebe que você deu um passo a mais, a galera já não gosta tanto. E aí eu pensei melhor, falei, cara, tô escrevendo, não sei se eu continuo, tem gente que pede e tudo mais. E naquela época, pela saúde do meu pai, pela situação toda, financeiramente na minha casa estava muito complicado. Eu procurando emprego, não achava, tava o caos, assim, o pandemônio. Eu falei, cara, eu vou me dar 6 meses para fazer essa porra dar certo. Se isso não der certo. Ai, meninas, eu falo muito palavrão, tá? Me perdoa se você aí do outro lado não gosta, mas eu falo um pouquinho de palavrão, porque para mim palavrão é advérbio de intensidade. Fique Mas vamos lá. tranquila. Eu falei, cara, eu vou me dar 6 meses e vou fazer essa porra dar certo, porque eu não tenho alternativa. E aí eu descobri a Amazon, estudei a Amazon tipo, durante muito tempo. Entendi que, naquela época, o top 100 ele era só de romance, mais 18 BR. Eu falei, cara, essa menina tem na mão a chave do negócio. O que é? Rodei a Amazon. Eu falei, cara, eu não sou leitora de romance. E nunca fui leitora de romance assim. Não, preciso entender. Então foi um estudo. Falei, cara, e se eu pegar a base do que elas gostam e dar aquilo que eu gosto de escrever? E foi assim também que eu tropecei um pouco no Dark Romance, porque não sabia que era. No Wattpad, eu fui para o Wattpad com Indomável. E então, meu primeiro livro de porta de entrada de Você Sabe Escrever foi Azara. Você tem, né, caminho para cá, é Azara. Quase ninguém conhece isso. Tá lá, é abandonado no Wattpad pela metade. A escrita é muito low level do que é hoje, mas enfim, tá lá. Tenho muito orgulho, não é uma vergonha. Mas Indomável veio e eu falei, cara, é o primeiro livro de uma série de 5. Eu arquitetei tudo na minha cabeça, porque eu falei assim, eu preciso mudar a vida da minha família. E eu preciso fazer isso dar certo. Eu não tinha dinheiro para pagar a minha revisão. Eu não tinha dinheiro para pagar a minha capa. Eu ganhei a capa de uma amiga. A minha revisão foi paga por 3 pessoas quebradas, assim, tipo, dou um pouco, dou um pouco, dou um pouco. E em 6 meses eu fiz 1 milhão de visualizações no Wattpad e eu joguei pra Amazon e eu peguei top 2. E aí começou. Aí eu entendi que se eu trabalhasse, o negócio ia acontecer. Escrevi o segundo livro dessa série dentro de um hospital, porque eu trabalhava do outro lado da cidade. Para quem mora em São Paulo, vai entender um pouco. Eu não sei colocar isso para Salvador, mas é como se eu morasse, talvez, em Lauro e tivesse que ir para Salvador e fazer essa ponte todos os dias, de segunda a sábado. E no meio do caminho, eu tinha que parar no hospital e passar a madrugada no hospital. Porque o meu pai estava internado, aí eu morava muito longe. Só para explicar, seria mais ou menos para quem mora em Salvador entender a dinâmica. Seria morar em Lauro, para quem não sabe, Lauro é Lauro de Freitas, é uma cidade vizinha nossa, mas é perto. É perto.
e atravessar de Lauro até a Barra, que é literalmente a outra ponta de Salvador. É muito longe. É, eu morava em Guarulhos, e aí eu saía de Guarulhos, pegava ônibus, pegava metrô, ia para Barra Funda, trabalhava na Barra Funda, saía da Barra Funda, ia para Santana, que meu pai estava internado no hospital que tinha ali, ficava madrugada, de manhã ia para casa do meu namorado, aí depois ia para o trabalho. Aí voltava para casa, depois do trabalho, minha mãe deixava eu jantar, pegar a roupa e eu ia para o hospital. Funcionava desse jeito. E eu escrevi Inconsequente nessa pegada. E aí, Inconsequente foi para a Amazon, estourou. Eu consegui um trabalho nesse meio tempo. Quando meu pai saiu do hospital, Inconsequente foi bem também. Eu olhei para meu pai e falei: quero tentar trabalhar com a escrita. Meu pai é fã número 1, carteirinha de CLT. Meu pai foi CLT, tipo assim, meu pai trabalhou no Bradesco, a gente brinca que ele não trabalhou no Bradesco, ele tatuou no peito, entendeu? Meu pai fanzaço do CLT, falou, meu, o que você vai fazer da sua vida? Você tem certeza? Eu falei, pai, eu, eu quero, eu quero. Aí meu pai ficou dias assim, tentou meio que falar comigo, meio, tô pensando, tô pensando, tô pensando. Saiu com um amigo dele e virou assim, cara, você não sabe o que está fazendo, porque eu queria largar a faculdade, porque eu comecei a fazer letras e primeiro que eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade e, e né, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, fiquei devendo inclusive durante os 2 anos na São Judas. Gente, mais fodida que eu, só devendo. E fiquei, né? Então eu queria largar a faculdade e queria largar o emprego. Meu pai falou, meu, o que eu vou fazer com você? Eu falei, a faculdade não vai me tornar escritora, não é o que eu estava esperando. E eu preciso largar o emprego para poder me dedicar isso aqui 100%. E aí meu pai saiu com esse amigo falou assim, faculdade ela pode fazer hoje, ela pode fazer amanhã, ela pode fazer com 50 anos. Do emprego, faça contas. Mas se ela tiver para aguentar, você pode estar com o Neymar no banco e você não está deixando ele jogar. Aí meu pai voltou para mim e falou, você falar para mim que você quer largar tudo e perguntar o que eu acho, como eu vou falar para você não seguir o seu sonho? É o seu sonho. Vai. Se der errado, você volta, eu seguro. A gente se segura e a gente vai. E eu tenho uma base familiar muito maravilhosa. Então, assim, nisso eu não posso abrir a boca para falar um A. Então, eu tive esse respaldo do pai e da mãe. Então, né, essa coisa de vai que a gente segura. E, cara, quando eu entendi que o game era esse aqui, que era isso aqui que eu queria fazer pro resto da minha vida, não teve muito por onde fugir. Ou era, entendeu? Então, você me perguntou como eu comecei, eu te contei até hoje. A gente tá. Ai, gente, maravilhosa. Assim, acho que a gente terminou por aqui. Brincadeira. Brincadeira. Mas, assim, quer uma resposta completa? Pergunta para Zoe. Eu acho que como você já contou um pouco da sua trajetória como escritora, como você começou e como foi esse pontapé inicial, ainda bem, né, que falaram para você assim: "Escreve menina, olha isso aqui, olha, começa a escrever". Aí você conheceu o Wattpad e só foi? Imagina se a gente não tivesse a Zoe X, não tem condição. Imagina se a gente perdesse ela pro CLT. Se a gente perdesse ela pro CLT. Que Não, coisa tenebrosa. bate com madeira aí. Cadê aquela Bom, música do CLT para tocar nesse momento? Eu não nasci. A CCLT. mas bom, Zoe, você acabou de lançar Amor Profano, que tá maravilhoso, inclusive, o meu tá aqui, Amo. tá Lindas. lindo. Tá aqui, lindíssimo. Maravilhoso. E é seu primeiro livro lançado por uma editora grande, né? E como é que tem sido isso para você? Como é que está sendo essa experiência de ser lançada pela Faro? Como é que está sendo essa experiência de fazer a turnê de lançamento pelo Brasil e viajar e ter esse contato cada vez maior com o público, com a sua base de fãs e fãs novos também, né? Como é que tem sido isso para você? Conta pra gente. Cara, todo dia é um dia, né? Porque uma coisa são 9 anos de mercado indie. Para quem não sabe o que é a diferença, muita gente não sabe a diferença de mercado indie e mercado tradicional. Mercado indie é o que acontece nos bastidores que só quem acompanha a galera da internet meio que acompanha. Então, aquele ranking da Amazon de e-books, então, é a galera do indie e, meu, sair dali para ir bater com a galera da livraria primeiro que é um sonho gigantesco.
alguns anos atrás, eu até pensei, eu vi algumas meninas fazendo essa movimentação de sair do indie e ir para a livraria. Cara, quem não tem o sonho de... Você escreve, você quer ser lido. Então, porra, por que não? Por que não eu, né? Será que eu tenho chance de chegar lá? Hoje eu entendo que existem vários porquês, existe hora certa, lugar certo, existe um caminho a ser traçado para chegar lá, enfim. Mas eu já ouvi que o mercado não tinha lugar para mim, por eu não me mostrar, e várias coisas. Eu já ouvi que não, ninguém vai te aceitar, ninguém vai te querer, e etc. E eu tomei aquilo muito como verdade, tipo, ok, já tomei nãos na minha vida, esse é mais um, preciso deles? Queria, mas não preciso. Não preciso. Vivo muito bem hoje onde eu vivo, posso continuar aqui. Então, beleza, vamos fazer o bagulho acontecer aqui. Mas dentro do mercado tradicional, eu tento ser o máximo possível profissional. Do mercado indie, na verdade, né? O máximo possível profissional. Desde como eu trato a minha leitora, como o meu livro vai sair, como o meu feed vai estar, como tudo. Eu sempre penso muito na entrega final, em como isso vai chegar. E assim, gente, eu sou uma chefe muito chata. Eu não durmo, eu fico em cima, eu sou uma chefe muito chata. Hoje eu tenho uma equipe, graças a Deus, porque eu não dou conta de fazer tudo sozinha, as demandas são grandes. Quando rolou essa troca com a Faro, foi durante a Bienal mesmo. O Ale tinha o contato, enfim, Ale é meu agente, e ele falou: o que você acha? Eu falei assim, você acha que tem caminho? Você acha que eles vão querer? Aí ele virou, eu acho sim. Ele pegou um livro meu, levou para a galera da Faro, eles olharam a qualidade do que eu imprimo, né? Foi uma maldição do amor, inclusive, que foi parar lá na mão deles. Aí eles olharam e falaram, é isso aqui que ela faz? Aí ele falou assim, é isso aqui que ela esgota. E aí eles olharam com mais atenção e estudaram durante aquela semana, obviamente. A gente tem que entender que a gente também é número para uma editora. A gente acha que editora, nossa, ricos, estão chovendo dinheiro. E, cara, editora tem muita gente trabalhando lá dentro. É muito dinheiro investido. A gente não faz ideia. Eu não fazia ideia de como é para trazer um livro para o Brasil para ser publicado. Não é tipo, ai, tome aqui o livro, publique aí, e fique com todo o dinheiro. Cara, é muito investimento. Então, a minha primeira conversa com a galera da Faro, eu fui de Zoiex, eles não conhecem meu rosto, tá? Eu tenho alguns contratos com o Alexandre, inclusive, o pessoal da Faro não conhece meu rosto, meu próprio editor não conhece meu rosto, mas a gente teve uma conversa muito honesta, muito olho no olho, e eu falei para ele, olha, eu tô vindo não para ser mandada, não para trabalhar para alguém, eu tô vindo para trabalhar com. Se você falar para mim que a gente vai trabalhar junto, cara, tô dentro, eu vou ser a sua vitrine mais linda que puder. Se a gente não puder fazer isso, eu te agradeço muito, mas eu dou 2 passos para trás. Ir para o mercado com um livro que estava bombando na Amazon, que já foi lido, querendo ou não, para algumas pessoas, ir para o mercado tradicional com ele, nessa edição que tá do caralho. Faro, muito obrigada, inclusive, tá? Tá uma edição maravilhosa, tá uma edição linda. Em todo lugar. Meu marido foi trabalhar esses dias, tirou foto da livraria do metrô e me mandou, falou, olha quem tá aqui. Eu tava tipo, sabe? É um negócio muito mágico. Toda vez que alguém me marca, me manda, olha, você tá em tal shopping, olha em tal... É um negócio, é um negócio muito louco, porque o quanto eu sonhei que o meu nome tivesse grande numa capa de livro e tivesse na livraria, e hoje em dia você encontra ele assim, do lado, tipo, das grandonas gringas, sabe? Tipo, porra, olha onde a gente tá chegando. E eu espero de verdade que seja, tipo, o primeiro livro. Ele é um livro mais leve do que a galera tá acostumada por Zone X. E ele foi um livro de entrada maravilhoso no mercado. Porque além de mostrar que eu não sou uma pessoa só, eu tenho um problema com rótulo, tá? Quando eu comecei, falaram que eu tinha que colocar assim, autora de romance. Eu falei, eu não vou colocar. Eu não me vejo encaixada dentro de um rótulo, porque se amanhã eu quiser escrever uma distopia, eu vou. Se eu quiser escrever um terror, eu vou. Se eu quiser escrever, sei lá, foda-se, o que vier na minha cabeça, se uma boa história tocar aqui e falar, gata, é a minha vez, eu vou parar tudo e eu vou contar. Então, eu nunca gostei dos rótulos. Então, é muito bom eu entrar no mercado tradicional com Amor Profano, que é um romance tabu, ele não é dark, ele é um romance tabu, mano, ele beira uma comédia romântica, assim, pra mim, assim. Mas isso não significa que ele não possa ter profundidade, que ele não possa tocar as leitoras, que ele não possa mexer em umas feridas, porque eu gosto disso. Eu gosto de te mostrar que aquilo ali é vivo, tão vivo quanto você. Então,
E o mais legal, assim, da edição da Faro é que eles foram tão gentis com o meu texto. Eles foram tão gentis de deixar o meu texto ser o que ele é. Então, assim, se você perguntar, né, vamos lá, Zoe, como é? É um sonho, todo dia, levantar e falar, tomara que isso não acabe hoje, sabe? É essa a sensação. Tomara que isso não acabe hoje, tomara que a gente consiga fazer mais. É essa a sensação. Eu falo demais, né? Vocês podem. Menina, Não, relaxe, pode falar. Suas respostas são super completas. A gente quer saber tudo. Inclusive, a pessoa que disse que não tinha espaço pra você deve estar muito arrependida agora. Espero que esteja se revirando na cama por conta disso, porque ter tido essa audácia. Quando você falou, eu fiquei, que audácia do filho da puta falar uma coisa dessas? Não, juro pra você, me estressa. Mas a gente fica muito feliz que a Fado tenha cuidado tão bem do texto e esteja cuidando tanto bem do seu potencial, porque você é uma autora maravilhosa, você tem uma força gigante, é uma força assim da natureza, e você tá conseguindo chegar no patamar exato que você quer nesse momento. É muito satisfatório pra gente estar vendo isso. De verdade. e a construção, eu sempre falo que ela não é sozinha minha. Eu não teria Faro se eu não tivesse minhas leitoras. Eu não teria público que me acompanha há 9 anos, porque tem gente. Eu tinha gente aí de Salvador que me acompanha desde os pés, caralho. Sabe? Uhum. Então, se você for olhar, eu preciso ser muito grata e reconhecer sempre. E isso é uma coisa que eu nunca vou deixar de reconhecer. Isso é uma coisa minha e eu nunca vou deixar de reconhecer o quanto as minhas leitoras são fortes. O quanto as minhas leitoras. Mano, o pau tá torando, o mundo tá caindo, tá chovendo canivete. As minhas leitoras estão me protegendo. As minhas leitoras estão lá por mim. As minhas leitoras estão. Então, ó, a gente vai ter sessão de Campinas agora, no domingo, né? Tudo leitora minha que saiu de Santo Amaro na quarta-feira de manhã, porque liberou senha, pra ir. É longe, tipo, vamos tentar ir pelo menos 1 hora e meia. Pô, pra ir pegar uma senha pra me ver, sendo que já me viu em sessão. Já me viu. Você tem noção, tipo, de como isso é mágico, de quanto isso é foda? Eu nunca. Eu tenho uma briga com o Alexandre. O Alexandre fala: é, faz uma dedicatória um pouco melhor. Não consigo. Não consigo, não vou. Enquanto eu puder, enquanto der para fazer o jeito que eu faço para receber cada uma das minhas leitoras, eu vou continuar fazendo. Não tem jeito. E aí, se um dia virarem para mim e falarem assim, não vai dar tempo, vai ter que fazer assim. Eu vou perguntar para a leitora, o que você prefere? Que eu escreva ou que eu te abrace? A gente fica assim, muito abraçada, ou eu escrevo aqui. Você que decide. Mas é algo que, se eu estou hoje vivendo isso, é só por causa dessa. Então, eu pontuo muito isso, eu bato muito. Falaram para mim que não era espaço. Minha leitora foram lá, abriram a porta e falaram, tem espaço para você sim, a gente bota você lá. Entendeu? Então, é isso. Maravilhosa. Eu queria fazer só um comentário relacionado ao que você falou sobre não querer rótulo. Eu ainda eu tô te lendo aos pouquinhos. Tem muito livro. Como a gente conversou um tempão lá no dia do lançamento aqui em Salvador, e eu falei assim, Zoe, meu primeiro contato com a sua escrita foi A Maldição do Amor, porque eu vinha numa vibe muito de fantasia. E eu tava numa ressaca braba de fantasia. E aí uma colega do clube, né, uma das participantes do nosso clube, Caldeirão de Livros, falou assim, você conhece a Zoe X? Eu falei, não. Aí ela falou assim, lê A Maldição do Amor. Eu falei, o que que é ela? É um pouco de fantasia, mas ali tá permeando Hades e Perséfone. Eu falei, já conquistou. É isso. Manda o link, vou ler. Não, foi tipo assim, ela falou, lê. Eu falei, vou ler. E aí eu joguei toda a minha lista pro lado, baixei o livro na mesma hora. Falei, vou ler. Fui ler. E eu terminei o livro na mesma madrugada, chorando. E me ligando pra Gabi de madrugada e falando, você vai ter que ler. Spoiler, Mano, você eu engoliu o li. livro. E aí, um pouco depois, eu esperei um tempinho, né? Fui ver outras coisas, pegar outros livros, e um pouco depois eu li. Eu acho que foi Mar Aberto seu, gente. Peraí, que eu não tô lembrado o nome. Mar Mar Aberto. aberto. Isso. Aí eu peguei Mar Aberto pra ler. E assim, me destruiu também. Zoe, você é muito boa em desmontar as pessoas, entendeu? Muito obrigada. Me destruiu. Eu falei pra Gabi, cara, você também precisa. Mas, ao mesmo tempo, eu peguei uma outra Zoe em Mar Aberto, sabe? É muito diferente. Eu consigo ver você lá também. É a mesma você na sua escrita, mas ao mesmo tempo é uma versão diferente de você. E isso é muito legal, porque eu consigo pegar facetas diferentes da sua escrita,
através dos seus livros. Isso é muito legal, a gente consegue perceber que você se reinventa a cada história, mas sempre tem um ponto em comum que conecta todas, que é você sabe desmontar o seu leitor. Eu tô tipo assim, ai meu Deus, me dá um abraço. Porque isso que você tá falando é uma coisa que, nossa, me deixa muito feliz. Muito obrigada pela oportunidade de escrever pra você, inclusive, tá? Muito obrigada aí por ter contaminado aí a Gabi. Gabi, você se fudeu. Lasquei mesmo, viu? Porque quando ela me mandou sobre o livro A Maldição do Amor, eu falei assim, amiga, eu tô sem tempo, eu tô trabalhando muito e tal, porque eu tinha acabado de entrar no trabalho novo. Ela, mas você precisa ler. Eu falei, tá bom. Aí eu baixei o livro. Eu só sei que assim, Oi, tava café passado. reunião, tava reunião rolando, aquelas reuniões que poderia ser um e-mail, e eu tava aqui com o Kindle do lado. Aí a pessoa, aham, ok, ciente, e eu lá lendo. Aí eu falei pra Mandy, eu fiquei que nem uma cracuda. E eu terminei o livro em 3 dias. Lendo que nem uma Foi. cracuda. Eu falei, eu fiquei que nem uma cracuda lendo. Eu lia durante reunião, lia no ônibus, lia na faculdade. E aí acabou que eu fiquei, Mandy do céu, eu estou destruída. Não, o pior de tudo é que assim, eu li numa madrugada. Eu sacrifiquei o meu sono. No outro dia eu ia trabalhar, porque eu não queria nem saber. Eu terminei. Eu li muito rápido. E aí eu fiquei, Gabi, você precisa ler, Gabi, você precisa ler, Gabi, você precisa ler. E ela não estava lendo ainda. Aí foi 9 dias de inferno, entendeu? Infernizando a vida dela. Aí, como ela não tinha pegado para ler ainda, aí eu pegava e mandava os melhores quotes para ela, só para enlouquecer, entendeu? Aí depois de 9 dias ela não aguentou mais. Ela falou, eu vou ler. Não, pense no ataque. Era pelo Instagram, era pelo WhatsApp, era pelo TikTok. Eu entrava no Sim. TikTok e tava lá o trecho. Eu, tá bom, vou ler. Eu entendi que eu preciso ler. Amor, você virou testemunha de Zoe X Sim. mesmo, né? Adorei isso! Pois é, minha filha. Ela conseguiu encher o saco em todas as redes sociais. Me arrependi de ler. Claramente não me arrependi de ler. Amei. Fui me destruir, né? Depois. Mas ela ficou me mandando em todos os cantos possíveis até me convencer a ler. Essa daí é testemunha mesmo. E aí o melhor de tudo, que eu jamais vou dizer que é o pior, o melhor de tudo é que assim, hoje a gente tem um dos maiores clubes literários não conectados a uma editora, né? É um clube independente. Hoje a gente tem mais de 200 membros e tal. E aí eu cheguei nos grupos do clube, que a gente tem uma comunidade maravilhosa. Eu cheguei nos grupos e falei, então, Dani, que foi a pessoa que me indicou, muito obrigado por você ter me indicado a Zoe X. Eu vou ler tudo que essa mulher escreve a partir de agora. Eu virei fã. Eu vou gravar um vídeo, eu vou fazer resenha. Eu tô seguindo ela em todas as redes sociais. E ela, eu sabia que você ia gostar. Eu falei, pronto, agora todos vocês, ouçam todos, vocês têm que ler também. Eu vou voltar pra Salvador só pra ver vocês, entendeu? Só pra ficar com o clube. Vem almoçar aqui em casa, mulher. Venha, venha. Vamos hablar muito, fofoquitas. Aí eu sei que eu enchi o saco tanto de todo mundo no grupo, tanto, que todo mundo começou a baixar a Maldição do Amor pra ler. E assim, todos os ADMs do clube já leram. Eu briguei todo mundo, falei, vocês têm que ler. Bora, vai ter que ler. E aí todo mundo leu. Isso que você tá falando me deixa muito feliz. E assim, ainda que, vamos lá, Maldição do Amor, ele é um livro que eu acho que ele funciona bem para muita gente. Eu tenho outros livros que eu sei que não funcionam. Por exemplo, quando eu comecei com a Dark Hand, eu sabia quem era o público que eu queria atingir, que era um público que daquela época, gente, foi 2016, 2017, era uma galera que ainda falava de 50 tons de cinza muito pesado. Então, o meu primeiro livro da série, eu fiz eu tava lendo umas reviews negativas esses dias, e eu falei assim, cara, mas isso aqui é fácil de explicar, porra. Porque tava o primeiro livro da série Dark Hand, até acho que 70% ele é só num ponto de vista, e depois você tem o ponto de vista do masculino. Primeira coisa, eu não repito cenas em pontos de vista diferentes, porque eu acho maçante demais, não gosto. Então também tem esse ponto. Mas a graça é. Não, pelo amor de Deus. A graça é que até 70% você tá achando que o personagem é um. Quando eu abro 70% para frente, o cara é outro. E eu quero que você conheça ele desse jeito. Eu quero que você se iluda com ele e depois você se foda. É mais ou menos isso, com muito carinho, tá? Não é uma coisa. Tem um porquê de ser daquele jeito. E aí te engata a ler o segundo e aí conhecer ele de verdade. Aí os pontos de vista são mais intercalados. Enfim, segue-se o rumo da Dark Hand, porque eu falo que a Dark Hand ela é um bloco. Ela não é para você ser lida livro a livro, ela é para ser lida de cima, para você conseguir ver cada um deles como humanos, como falhos, como. E aí aprender a gostar e odiar todos eles, porque todo mundo tem defeito e todo mundo tem algum ponto ali que vai pegar para você. Mas a Dark Hand não é para todo mundo. Nem todos os livros da Dark Hand são para todas as pessoas que gostam de Dark Hand.
Under Your Skin, que é a minha maior ferida na internet, porque, né, foi um livro que eu escrevi num momento da minha vida que eu ainda não estou pronta para abrir para o público, e talvez algum dia eu abra, mas foi um momento muito sofrido para mim, e eu falava para minha espiritualidade, por que é que eu tô passando por isso e sofrendo desse jeito? Hoje, a quantidade de mulheres que me procura para falar o quanto esse livro mexeu em lugares que elas não queriam ver, ou feridas que elas precisavam mexer, ou, enfim, experiências delas, supera qualquer merda que eu tenha escutado durante esse tempo. Eu sei o que está no meu texto. Eu sei como eu trabalho ele. Existem alertas dentro do meu próprio texto falando que aquilo é errado, ou que aquilo... Nananana. Eu trabalho, e assim, eu sou tão consciente até de saber o que é para cada um, que Under Your Skin mesmo, quando eu fui lançar, eu falei, este livro é diferente de tudo o que tem aqui dentro. Eu preciso tomar muito cuidado com ele. Ele não é para toda leitura, mas eu precisava escrever. Quando eu soltei, eu não fiz uma publicidade. Eu trabalhei esse livro no orgânico, assim, na raça. Na raça. E eu carreguei ele num top 5 na Amazon, assim, ó, tomando porrada que nem... Mas eu sabia, porque eu não entendo, a internet não entende, a gente só tem que entender uma coisa, nem tudo é para todo mundo, nem tudo é para você, nem toda dor é para você, nem todo fetiche é para você, nem todo sentimento é para você, não é. Se você lê um livro meu, se você gosta de mim, você lê um livro como Amor Profano, ou como A Maldição do Amor, ou como Mar Aberto também, que é um livro muito mais leve meu, eu falo assim, cara, adorei, vou tentá-lo aqui. Se você chegar na segunda página de um livro mais pesado e falar, esse aqui não é para mim, gata, pelo amor de Deus, fecha o livro e fala, Zô, esse aqui não funcionou para mim. Qual outro você me indica? Eu não tenho problema nenhum dos meus livros não funcionarem. Eu não tenho problema nenhum das pessoas não gostarem. Meu problema são acusações mais pesadas. E aí a gente entra num outro rolê, e hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma equipe jurídica e uma equipe que cuida de mim muito bem, que me ronda muito bem, até para que eu não fique vendo coisa que só vai me abalar, me deixar com a cabeça meio doida, assim. Eu acho legal eu falar isso aqui para vocês até, tá? Mas existe um trabalho aqui por trás, até na hora do marketing das coisas, que eu preciso alertar. O livro novo que eu estou escrevendo, talvez vocês ou adorem ou odeiem. É um reconto de Bela e a Fera, só que ele não é fantasioso. Ele é puro dark romance. E ele é um livro que, assim, os 15 primeiros capítulos dele, talvez você olhe, é como se você tivesse sentado numa sala, olhasse em volta e tivesse entendendo o que está acontecendo. Na hora em que a porta bater, não tem descanso. Eu tô exausta de escrever esse livro. Exausta, num nível, porque o meu rolê pega mesmo no meu corpo, eu não sei se é espiritual, que porra que é, se baixa o espírito, eu não sei o que acontece. Mas é um livro que eu estou avisando desde a primeira divulgação. Ó, é pesado, não é para todo mundo, preste atenção nos gatilhos. Preste atenção nas notas, preste atenção na minha carta. Se você pular tudo isso e querer brigar comigo lá na frente, aí você me dá uma margem de olhar para você e falar: sério, garota, sério, eu te avisei, não encosta aqui, eu te avisei. Então, assim, eu espero que vocês gostem, que vocês fiquem um pouco malucas se vocês gostarem de Dark Romance, é o caminho. Mas, caso vocês não gostem, eu vou falar para vocês: tira o pé da água porque o negócio vai ferver. Menina, eu tô agora explorando o caminho do Dark Romance. Então, assim, eu ainda tô ali melando meu pezinho. Então, já que você falou que é bem pesado, eu vou falar assim, olha, deixa eu me preparar primeiro, ver se realmente também é minha vibe, porque eu tô começando a explorar por agora. O Dark Dark Hand é Romance. um lugar legal para você ir, tá? Dark Hand, eu falo que são 5 livros. Cada livro vai do pior. Então, assim, você vai treinando até onde o seu estômago aguenta sem vomitar. Entendeu? Pronto, tá bom. Então eu vou pegar Dark Hand. Aí depois, quando você lançar isso daí, se eu perceber que eu tô preparada ou qualquer coisa. Além de Dark Hand, tem outros livros que você recomenda que é bom pra poder seguir por aí? Já que eu tô Eu aí acho que começando. os mais pesados, vamos lá, eu acho que Dark Hand e Under Your Skin são os meus mais pesados. Aí a gente tem Bad Prince, Bad Reputation. Que mais que a gente tem? Eu sou a maluca, eu sou perfeita em esquecer meus livros, tá? Flames, então é um livro que ele é um romance com ação. Para algumas pessoas, para quem vem do mercado tradicional, ele é um dark romance, mas ele não é, não. Então tá bom, eu vou ir por esses livros, aí eu vou
a partir do momento que eu sentir que eu tô pronta, eu vou tentar abrir a primeira página desse Vem Aí Seu. E aí, se eu perceber que, ó, é esse mesmo, eu vou seguindo, senão eu vou abortar a missão, qualquer coisa eu tento depois. Se Mas você se... quiser, o primeiro post fixado do meu Instagram, Hum, ele tem meio que um guia mostrando o que tem em cada livro. Quais são as tropes, onde eles, em que gênero eles se encaixam. Dá uma olhada por ali e fala, ok, o cardápio de hoje é esse, uhum. entendeu? Pronto, perfeito. Eu vou seguir ali aquele guia. É, como eu falei, né? O primeiro livro que eu li seu foi A Maldição do Amor. Então agora eu vou ler seus outros livros. Tem Amor Profano também, que eu já tô aqui no caminho de terminar. Então, assim, A doida da Victoria. gente, essa mulher louca sendo esse homem. Aí eu tô no caminho pra conseguir consumir outros livros seus. Mas como eu te falei, eu tô explorando esses gêneros. Eu nunca fui do tipo assim, uns romances querendo ou não, mais pesados. Sempre foi aquela coisa bem farofeira mesmo. Então eu já vou seguir o seu guia, vou seguir suas dicas. E a gente vai caminhar, porque a gente já falou horrores aqui. E a Me pergunta que eu desculpa. tenho, inclusive, relaxe, pode falar. O papo tá maravilhoso. Mas a gente vai voltar agora, inclusive eu falei sobre Amor Profano, e a pergunta agora que eu tenho pra você é justamente sobre ele. Porque assim, quando você esteve aqui em Salvador para o lançamento, a gente conversou, né? Aquele papo que a gente teve, a gente falou um pouquinho sobre seu livro. E aí, eu queria que você contasse aqui pra galera do Podspell, só pra gente, só pros íntimos, qual foi a sua principal inspiração para escrever uma história de Gape? Eu acredito que essa trope é uma trope, eu já falei pra você, tá, que brinca muito com a cabeça de todo mundo, mas eu não tenho muito essa de tipo assim, vai ser isso. Não sou eu muito quem define. Acontece que um dia eu tava no meu carro, ouvindo Escândalo Íntimo da Luísa Sonza, aí eu comecei a perceber que tinha uma ordem de músicas, eu falei, peraí, tem uma história escondida aqui. E aí você pega uma menina, aí você consegue encontrar a história ali dentro. Eu falei, caralho, eu vou ter que contar isso. E ali fiquei, deixei, eu falei, ninguém falou, tá bom. De repente, um dia desse, sentou de um lado o capeta de saia, então o outro ali, eu falei, sofrido, bora. E assim, foi uma coisa muito louca, porque eu fiquei um ano sem escrever. Eu fiquei um ano quase, mais ou menos. Não cheguei a ficar um ano redondo, mas eu fiquei um ano sem lançamento. Eu fiquei uns 9 meses sem escrever nada, assim, nada, 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 nada. Eu tava bloqueada real. E aí, gestei Maldição do Amor durante esse tempo, escrevi Maldição do Amor, e aí tinha lançado, tava indo legal o livro e tal. Eu falei assim, cara, vai vir Bienal aí. Porra, um monte de leitora minha não vem pra Bienal. Talvez seja um momento legal, tá todo mundo se preocupando com Bienal, talvez seja um gap legal na Amazon pra poder lançar. Falei, cara, eu vou dar voz a esses dois aqui. E, mano, eu não sei se deu 20 dias, deu acho que 25 dias no máximo, assim, escrevendo esse livro. Eu passei madrugada, era assim, era madrugada eu e com as meninas que eu trabalho, escrevendo e mandando, escrevendo e mandando. E aí no começo, quando eu vi a cena do prólogo, eu falei, essa menina é doida. Eu falei, essa menina é doida. Mas eu gosto de gente doida. Eu falei, então vamos ver onde ela vai. E aí comecei. E é sempre assim, começo de livro para mim, como eles chegam e aí eu começo a escrever, eles ainda são umas pessoas estranhas. Quando chega a hora que eu já sei quem é, que eu tô escrevendo, que o negócio vai, que eu não sei explicar para vocês, até 20% do livro assim, eu ainda tô amaciando meu pé. Então, gosto dessa coisa da brincadeira da Lourdinha, mas além disso, eu acho que só colocar por causa disso para dar um tempero não seria tão meu se não fosse para também mostrar lá o problema, a raiz do problema, né? Que é o lixo do caralho. Então, essa brincadeira aí legal. Bom, agora a gente vai falar de uma coisa que tá logo ali, pertinho. Falta o quê? 2 meses, praticamente. Ai, meu Deus. 2 meses e um pouquinho. É Bienal, lógico que é Bienal. Bienal do Rio tá chegando, tá na porta. Esse ano, o Rio de Janeiro vai ser a capital mundial do livro. Livro. E essa Bienal promete. E aí eu quero saber da Zoe. A Zoe vai estar na Bienal? O que tá aprontando? Amor, eu tô carimbada nessa Bienal desde antes dela estar confirmada. Primeira coisa, eu Imagina. queria muito, estão falando que vai ter uma roda gigante, né? Eu queria andar nessa roda gigante. Minha filha, para tudo, você entra, entendeu? E é isso. Jamais, bom, eu tenho alguns planos para essa Bienal.
Eu vou estar na Bienal. Eu acredito que seja no primeiro final de semana. Eu preciso confirmar algumas coisas ainda. Por isso que eu não soltei post falando sobre nada, como que vai ser a sessão, para da sessão, porque eu ainda tenho um chão até lá. Então eu preciso de confirmação da editora, aonde eu vou estar, como eu vou estar, o que eu vou levar, se eu vou levar livro independente, se eu não vou, se eu só vou levar amor para pano, se eu não vou. O que vai acontecer? Existem, né, burocracias aqui por trás. Mas, cara, eu nunca tinha feito turnê, né? Você perguntou de turnê. Turnê pra mim tá sendo do caralho, porque assim, eu posso ver minhas leitoras mais do que só na Bienal. E Bienal, às vezes, você precisa dar uma acelerada, porque tem muita gente na fila e tudo mais, enfim, aquela bagunça do caralho, e aí a gente reza pra não ter briga, no meio da fila, e bate da fila com a outra, e aí, enfim, tem todo aquele rolê. Mas eu vou estar na Bienal, é certeza. Eu tô me planejando para conseguir atender mais gente, mais tempo. Assim, a Claro tem dado uma assistência que, assim, eu espero muito, 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 muito que todo mundo consiga ir. Eu acho que o Rio, diferente aqui de São Paulo, é maior. Então, como tem os pavilhões, né, separados, isso ajude também um pouco, enfim. Mas, de qualquer forma, eu sou figurinha carimbada nessa Bienal. Vocês vão? A gente tá, porque já vai na Bienal, inclusive a gente já também é figurinha carimbada nessa Bienal. Então a gente vai se encontrar lá, a gente vai poder se ver, se tudo der certo. A gente marca um encontrinho só pra falar várias fofoquinhas. Dependendo de onde você estiver evento, a gente vai estar lá também, tá bom? Pra Por poder ver, favor, eu por favor. agradeço, pelo menos por um Vamos lá, beijo, por favor. vamos lá, tietar a Zoe, lógico, fazer bagunça, gritar, Zoe, tia, pra todo mundo incentivar a galera a gritar também. É isso, a gente é esse tipo de maluca, entendeu? Ai, vai ser incrível. A gente já está acostumada a estar nas bienais, né, há anos, trabalhando como influenciadora, e a gente também vai fazer isso esse ano, Uhum. mas com a produtora, com a Grimório, a gente está também abarcando outros serviços, né? Então a gente vai estar acompanhando Ai, vocês são várias muito chiques. autoras. Vocês são muito chiques. Mas Olha só o que eu, tá eu- falando. não, não, pelo amor de Deus. Mas, ó, se vocês querem uma história de Bienal, eu tenho uma história de Bienal com a Bienal do Rio, muito incrível. Em 2023 foi o meu pior ano de vida, assim, de longe, por vários motivos. E eu tava com muito medo da Bienal, porque por tudo que aconteceu ao meu redor, eu tava com um, um pânico tão grande que eu não deixei meu marido comprar passagem de avião. Eu fiz meu marido me levar de carro pro Rio de Janeiro. E o meu marido, ó, ele é o amor da minha vida. Meu marido dirigiu daqui de São Paulo pro Rio e de volta, bonitinho. Porque, enfim, eu tinha várias neuras. E quando eu entrei na Bienal, eu entrei assim. Eu achava que eu ia ser agredida, eu achava que eu ia ser xingada, eu achava um bilhão de coisas muito pesadas. E aí, na hora em que eu cheguei pra minha sessão de autógrafo, a fila tava, tipo assim, há 2 horas ali já, formada, uma galera do caramba, e aí eu só cheguei para trabalhar. E todo mundo que chegava para mim, para me abraçar, eu, assim, em pânico, tremendo, todo mundo que chegava falava. Gente, se eu falar isso pra vocês, vocês vão falar, ela é maluca. Tá um pouco, até sou, mas todo mundo falava alguma coisa que eu tinha sentido ou que eu tinha pensado durante aquele período todo e me abraçava. Eu saí de lá, assim, outra pessoa. A Bienal, eu tava, tipo, literalmente, fechando a tampa do meu caixão, falando, a carreira acabou por aqui, foi legal enquanto durou, obrigada. Mano, essas minas me tiraram de dentro da cova. Então, assim, eu tenho uma relação de muito amor com a Bienal de 2023 e com a Bienal do Rio, porque isso aconteceu no Rio de Janeiro. Eu adoro aquela cidade. E eu espero muito poder abraçar todo mundo que eu sei que tá no Rio, porque aquele momento, se eu não tivesse tido aquele abraço, talvez eu não estivesse aqui hoje falando com vocês, com um livro publicado em editora tradicional e, enfim, sabe? Então foi muito foda. A Bienal do Rio, ela tem. Todas as bienais são maravilhosas e têm suas características únicas, mas eu já tive o prazer de estar em ambas, né? Rio, São Paulo e Bahia. As 8 você precisa vir para a Bienal Bahia, inclusive. Ano que vem que tem, O tá? Ale me falou, ele me mostrou até onde é o lugar, que é perto da praia. Eu fiquei, ai, que delícia! A gente mora em frente.
5 minutos, 5, 10 minutos a pé, já estamos lá. Ai, que inveja do cacete, sentimento ruim, né? Inveja. É maravilhoso. A gente mora bem praticamente em frente ao centro de convenções onde rola a Bienal, e é na praia, assim. Não, ano passado teve, né, a Bienal aqui, e aí a minha casa virou o QG da loucura, porque é muito perto, dá pra ir andando. E as minhas amigas de fora vieram pra cá durante a Bienal. Então, assim, virou um pandemônio maluco isso aqui, de gente de fora. E a gente saía 9 da manhã pra ir pra Bienal e voltava quase meia-noite, porque a gente saía da Bienal pra ir comer acarajé por Salvador, entendeu? Que delícia. Loucura. Que saudade. A cara já dadinha. Era uma loucura. Mas, assim, voltando pro assunto, as bienais, de um modo geral, são maravilhosas, mas o Rio tem, a Bienal do Rio tem uma energia muito louca que recarrega a gente de uma maneira. A gente sai de lá um caco de cansado, mas recarrega a gente em diversos níveis, assim. A última vez que eu tava também na Bienal do Rio, eu senti isso e é mágico, assim, é O incrível. Rio de Janeiro é mágico. Eu lembro que a gente fez sessão sábado, domingo, e domingo, porque era o último dia de Bienal, foi o último final de semana. Era o último dia de Bienal, muita gente tipo, tava indo embora, enfim. Teve gente que saiu de São Paulo para me ver no Rio, tem gente do Rio que sai para me ver de São Paulo, em São Paulo, inclusive. A Maia é um amor da minha vida, inclusive. Mas quando a gente saiu do pavilhão, que eu entrei no carro, que eu arranquei a máscara, eu olhei pro Guilherme e falei, caralho, tá todo mundo fudido. Aí ele, por quê? Eu falei, porque eu voltei. Tá todo mundo fudido, porque eu voltei. Então, assim, cara, então eu tô muito ansiosa pro Rio de Janeiro. Eu não sei como é que faz, o quê? 2 anos, né? Então, não sei como é que vai estar agora. Porra, pós-maldição do amor, pós-amor profano. Eu quero saber como é que vai ser. Eu tô bem ansiosa pra ver. A gente já falou de Bienal e além da presença marcada na Bienal, eu vou te fazer uma perguntinha. Eu quero saber se você pode contar um pouquinho aqui pra gente, um pouquinho mais sobre os seus próximos projetos. Você comentou aqui mais cedo, né, que tá trabalhando num reconto de A Bela e a Fera. Então, eu estou aqui de olho. E a gente quer saber mais o que suas leitoras podem esperar dos seus próximos projetos. Se você pode compartilhar pra gente alguns spoilers, talvez, uma coisinha ou outra, a gente vai amar saber, viu? Só pra gente, só pra aqui contato íntimo, círculo Senhora, íntimo. essa fofoca nossa. Sim. Bom, bora lá. Eu tenho algumas dívidas no Serasa, que são livros que as minhas leitoras pedem há muito tempo. Eu falo que o meu nome está no Serasa, que eu vou limpar o meu nome em breve, mas no começo do ano, a gente está no começo do ano ainda, né? Mas, enfim, eu fiz uma live com a Andrea da Faro, e eu falei que eu estava escrevendo uma Dark Fantasy, mais ou menos, é uma fantasia, uma Dark Fantasy, ela se encaixa ali, eu acho, ainda. Mas eu realmente estava nesse projeto, eu tenho todo o primeiro ato dele já escrito, minhas betas já leram, entendeu? Já. E enquanto eu estava nesse processo, encostou aqui os 2 encostinhos atual, e eu falei, ai, fudeu, fudeu. E aí eu sentei para escrever o meu reconto de Bela e a Fera. Ele é um dark romance, ele tem gatilhos que são muito específicos. Muita gente me pergunta, ai, mas parece com tal, parece com tal. Cara, não vou falar que parece, porque eu não acho que pareça, mas se Dark Hand e Under Our Skin tivessem um bebê, talvez fosse esse livro, ou se esse personagem de agora e Dark Hand tivessem um bebê, talvez desse Under Our Skin. Mas é essa misturada aí, entendeu? E ele é um livro muito denso. Eu tenho um particular meu que eu não acredito que o livro tenha que ter obrigação de te ensinar nada. Ah, Zoe, qual era a mensagem que você queria passar com esse livro? Não sei, porque vem para mim desse jeito e cada um sente de um jeito. Maldição do Amor vai bater de um jeito para você, nem de outro jeito para você, Gabi. Sabe? Então, eu me sinto muito como se eu estivesse condicionando o meu leitor a ter a obrigação de ter uma vista que não é obrigada. Ele pode ler a história e falar, meu, que história maluca do caralho, adorei, e foda-se, entendeu? Mas nesse rompante todo, é uma história onde eu vou mostrar como a gente é capaz de quebrar e ainda ficar dentro da gente. Isso é muito real. O quanto a gente quebra e a gente ainda fica. O quanto a gente pode perder de humanidade e ainda talvez preservar alguma coisa.
Então, eu gosto dessa coisa, eu gosto de me jogar no texto. Tô me acabando. O meu processo criativo, ele de fato, ele é muito intenso. Eu escrevo da hora que eu acordo, a hora que eu vou deitar, nesse pique, assim, tá aqui em casa. E às vezes, por exemplo, o livro fala comigo no sofá, aí de repente para de falar, aí eu tenho que limpar a mesa da cozinha, aí eu vou pro escritório, aí eu vou pra minha cama. Então eu vou rodando pela casa, escrevendo ele um pedaço em cada canto, mas eu acredito que as minhas leitoras que estavam com saudades da Zoe do Velho Testamento, que é a Zoe que sentava a bunda, escrevia e foda-se, vão gostar bastante. Vão se encontrar bastante. Eu vou aderir isso do Velho Testamento, maravilhoso. Não, e até acho que como pessoa, porque como a gente passa por muita coisa, eu tô muito essa vibe do Uhum. passado, que é tipo assim, sério, garota. Peraí, deixa eu ver. Se eu for te responder, eu vou te responder daquele jeito. Peraí, deixa eu dar 5 minutos que eu vou te botar no lugar. É assim que funciona, entendeu? Então, tá funcionando. Eu tô curiosa, Voltou. cada vez mais curiosa por esse livro. E ele ainda nem lançou. Valeu, Zoe, muito obrigada. Eu tenho medo, ela vai abrir e falar, meu Deus, que merda. Não, não sou. Não, olha, eu não sou. Porque assim, eu sou crítica lendo. Eu tenho 33 anos. Eu sou leitora a minha vida toda, assim, a vida toda. E eu sempre li muito, eu leio muito, muito e muito rápido. E eu sou crítica. Eu acho que quanto mais a gente lê, mais crítico a gente se torna. Mas claro que eu tenho meus autores, que eu sou tiete, e ninguém fala deles, tá? Ninguém toca. Inclusive, preciso falar que você é uma delas, e isso não é patacada. Gostosa. Porque, assim, um dos meus amigos, como, né, obriguei uma legião a ler A Maldição do Amor, daí ele começou a ler e falou assim, ai, mas a Persephone é tão chata. Eu falei, cala a boca. Lê direito. Lê direito, você tá lendo errado, você tá com a cueca do avesso. Entendeu? Isso não tá certo, você ler direito para você me responder direito, que esse negócio aqui é maravilhoso. Aí depois que ele terminou, ele falou, não, é maravilhoso. Eu falei, não tinha outra resposta, entendeu? Era isso. Mas tá tudo bem, ele achava. Eu tenho uma amiga que queria dar na cara dela lá. Eu falei assim, calma, ela é condicionada a isso. Calma, É, respeita a história dela. entendeu? O cerne da questão do personagem, o problema, a problemática toda daquela mãe ali, enfim. Uhum. Mas de um modo geral, apesar de ser uma pessoa muito crítica, a sua escrita me conquistou. De verdade, não é tietagem água com açúcar. Me conquistou e apesar de eu gostar de muitos autores e eu leio muita coisa, tem poucos autores que eu sou fã e poucos nacionais realmente que eu faço questão de ler tudo. E você tem se tornado uma delas cada vez mais, assim, te conhecer, eu acho que reafirma isso. O quanto você mostra ser uma pessoa preocupada com seus fãs, que você quer estar perto, enfim. Tudo isso reforça essa imagem de querida que você passa. E isso Queria que você assim, pudesse ver minha cara nesse momento, porque eu tô, tipo assim, com uma carinha, tipo, olho brilhando, sabe? Obrigada por me dar esse presente aqui dentro, de verdade. É uma honra. mas para finalizar, eu tenho uma última pergunta, que é a seguinte. A gente sabe o quanto, acho que toda essa conversa mostrou ainda mais o quanto você se doa e se coloca nas suas histórias e você dá um pedaço de você sempre. Eu acho que é por isso que as suas histórias são tão vivas e pulsantes, independentemente das partes darks. E eu não tô falando do dark do gênero, eu tô falando da parte Sombra. A parte da sombra. pesada, da sombra, isso da história. Sempre tem uma parte viva e pulsante ali, e isso com certeza é parte da sua essência. Eu não consigo ler os livros da Zoe e pensar que é uma receita de bolo. E olha que tem autoras que eu leio e eu vejo que são receitas de bolo. Então eu queria, mesmo que seja tão você, eu queria saber se você consegue dar umas dicas para quem está começando e tem muito medo de colocar a cara a tapa e de mostrar, olha, eu escrevo, é isso que eu faço, é isso que eu quero, sabe? Que ainda tá ali nas sombras, tá escondido. Eu queria que essa Zoe falasse um pouquinho com essas pessoas. Eu, eu evito até dar dicas para escritores. Muita gente agora tá me mandando mensagem, me procurando, e eu raramente respondo essa galera, Uhum, porque eu não me sinto tão confortável uhum, em ditar como o caminho deve ser.
quando eu comecei, é o que eu te falei, eu abri o site, eu descobri como fazer, foi muito sentar a minha bunda, olhar o que eu queria, o meu propósito e descobrir o que eu precisava fazer ali dentro para conseguir chegar em tal lugar de tal forma. Então, a gente tem duas visões. A gente tem visão estratégia comercial e a gente tem a visão quem sou eu aqui dentro na escrita. Eu nunca tive a opção de ir para o caminho ainda mais comercial. Para vocês terem uma noção, a minha primeira revisora com o livro que eu fui para a Amazon falou que eu não ia para lugar nenhum, que o livro deu gatilho nela, que não ia vender, que era uma merda, que eu tinha que reescrever, e o caralho a quatro. Mas até eu fazer, eu só tomei porrada. Depois que eu fiz, eu também tomei muita porrada. Mas, quando não viram que deu certo, todo mundo veio atrás. Eu fiz, não porque eu achei que fosse dar hype, não porque, óbvio que eu trabalhei para que fosse lido, para que viesse retorno financeiro, para que eu tivesse reconhecimento, é uma coisa que eu acho que é muito importante. Mas eu escrevi porque eu não tinha opção de não escrever aquela história daquela forma. Então eu acho que para você começar, eu não quero me mostrar, eu tô começando, eu não tenho problema de me mostrar, mas eu não sei por onde eu vou. Cara, descobre primeiro se isso aqui é para você, se você vai aguentar o peso do game, porque é muito legal ver hoje, sei lá, abrir o meu perfil, vou me usar de exemplo, porque muita gente me usa de exemplo. Abrir o meu perfil hoje com quase 60k de seguidor e falar, nossa, eu quero ser igual a Zoe. Gente, eu não tenho vida há 9 anos. Vocês estão dispostos a pagar o preço? Eu não tenho vida há 9 anos. Então, assim, organize o seu propósito. Descubra aonde você quer chegar. Cuidado com o seu ego. Vai pro Wattpad, monta um perfil. Bota ou não bota o meu nome? Mano, bota qualquer coisa. Bota a tua escrita pro mundo e deixa ver o que acontece. Eu não tinha opção. Eu precisava ganhar dinheiro. Então, eu fiz uma coisa que, naquela época, funcionava para poder ganhar dinheiro. Hoje em dia, eu não acho que funcione mais. A fórmula mudou. Os anos passaram. Existem outras coisas. Mas vai para o Wattpad e ver se a sua escrita dá certo. Começa a olhar como o mercado se comporta. Quero ir para a Amazon. Cara, se você não for doente da cabeça que nem eu, que não tem uma opção do que escrever, é a verdade. Todo mundo reclama na Amazon, né? Bebê bilionário. Porra, essas porra vende pra caralho no nome. É comercial, o algoritmo te entrega. Você tá criticando, você nem sabe o porquê. A autora que tá lá, eu dou de exemplo de uma amiga minha, Mari Salles. Acho que é a terceira mais lida do KDP. Os títulos da Mari são todos clichês. A Mari ganha um dinheiro do caralho, provavelmente, porque se tá nas terceiras. E não tô falando nem só do financeiro. A Mari é gigante. A Mari escreve um livro por mês. A Mari tem um programa chamado Desafio Mari Salles. A Mari treina a galera a escrever. E é uma galera que hoje em dia, mano, eu conheço muita gente que hoje em dia vive da escrita por causa da Mari. Então, assim, existem vários caminhos. Eu acho que o meu caminho ele foi muito particular. E eu não me acho no direito de meter o dedo para falar muita coisa para os outros. Até porque hoje eu aprendi a ficar mais quieta do que falar. E eu já falei muito aqui, inclusive, nesse sentido. Mas é isso. Onde você quer chegar? Você só quer ser lido? Você quer ganhar dinheiro com isso? Você está pronto para o game? Você está pronto para investir? Porque não é pouco dinheiro que se investe aqui dentro. Hoje em dia é um rolê que precisa de grana. Então, assim, tem tanta coisa para ser estudada e tanta informação na internet disponível que eu acho que, muito mais até do que quando eu comecei, que eu acho que se você quer, tenha interesse de ir atrás da informação. Concordo. Eu acho que não tem receita de bolo. Não De existe. certa forma, não tem receita de bolo, e não só para escrita, mas para tudo e para Tudo. qualquer profissão. Sucesso não tem uma receita de bolo, essa é a grande verdade. Existe, claro, o esqueleto daquilo que precisa ser feito, mas não tem receita de bolo, é muito particular para cada um. E eu posso falar isso do âmbito da influência, porque hoje rolou uma conversa com os amigos em comum, e eles estavam citando uma determinada pessoa que está começando nesse meio de influência, falando assim, poxa, fulano é esforçado, mas não tem carisma. E aí a gente Puta, tava isso é foda. falando, caramba, não fala isso.
Ele falou, não, mas porque assim, vocês fazem o mesmo quadro, mas tipo, vocês têm carisma, e fulano não tem, e tal. Falando, caramba, o pior é que é verdade. Mas Então, assim, A gente tentou defender ainda, mas não tinha como. Não tinha como. eu sou muito lobo solitário por aqui, não tenho problema de falar isso, e hoje em dia eu acho isso maravilhoso. Eu entendi que eu precisava. Eu tô falando muito sério. O meu foco, e mais do que nunca, é assim: tô bem com meu marido, minha melhor amiga tá aqui atrás, minha equipe funciona muito bem, meu foco são as minhas leituras. Acabou. Então, assim, e aí, não, mas você, né, eu sou simpática, eu sou aberta, porque isso sou educada, porque acho que isso é o mínimo da convivência com todo mundo. Mas a galera tá acostumada a olhar, não é como se eu abrisse um Instagram e tivesse número de seguidor, não é como se eu abrisse a Amazon e tivesse aquele número do nada. Ninguém sabe que quando eu comecei a escrever, eu não tinha nem computador. Eu escrevia no Chromebook abandonado da minha irmã, que a letra A não funcionava, era no copia e cola. Eu, não, se eu contar para vocês que eu já passei bem, e eu tinha uma planilha, eu não dormia, tá? Eu só pensava nisso. Eu tinha uma planilha de segunda a sábado, com listas de links de grupos de leitura, aonde eu podia me divulgar. Depois de um bom tempo, eu passei isso para a Mari, inclusive, que eu falei que aqui, e que rodou o mundo literário. Mas era uma planilha que eu tinha quais grupos eu podia postar de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, quais grupos podia, banner, o que não podia, o que podia, capa, o que não podia, o que tinha. Eu tinha tudo. E eu acordava e eu ia fazer. Travava o Facebook, eu ia pro Wattpad. Naquela época eu podia mandar DM. Eu mandava DM pros outros. Eu não era, tipo, eu era muito inteligente naquela época, eu não mandava DM só pra todo mundo, geral. Eu ia em histórias semelhantes com as minhas, falava, cara, esse perfil de leitor aqui, mais ou menos. Ia lá e falei assim: olha, eu vi que você leu tal história, eu tô escrevendo isso e isso. Será que te interessa? Aqui tá o link e me disse se você te incomodar. Beijo. A pessoa podia vir, a pessoa podia ignorar. Naquela época era ok. Hoje em dia eu acho isso horrível, tá? Não faça isso, porque hoje em dia existem outras formas de divulgação. Mas eu estava indo atrás de um leitor que eu sabia que tinha o meu perfil, entendeu? Eu não sossegava. Então, nada caiu do céu. Se você olhar o número e falar, nossa, como esses números chegaram aqui do nada? Porra, quando a gente não trabalha aqui atrás? Ai, toda vez que chegou alguma fofoca, os dois estão falando que você fez isso, estão falando que você fez aquilo, estão falando aquilo, não sei o que lá, nananana. Eu olhei, eu falei assim, se eu tivesse tempo, e que como se eu estivesse trabalhando tanto quanto eu, não tava tendo tempo de inventar fofoca no meu nome. Vai trabalhar, caralho, sabe? Tipo, não dá, não dá, não dá. Então, assim, é, isso que você falou, vocês sabem disso. Acho que para influencer é até mais recebidos para vocês. Porra, todo mundo dá os recebidos. Como eu consigo? Porra, tem que ter engajamento para poder ter recebido. Editor e autor não vai mandar nada para vocês, tipo, se vocês não tiverem um engajamento que vá fazer e ter pelo menos uma venda, um retorno de interesse. isso que você está falando é muito verdade, assim. As pessoas, a internet é uma vitrine e as pessoas só veem a vitrine. Elas precisam entrar na loja e olhar os fundos para entender como é que funciona realmente. Porque só a vitrine encanta e muitas vezes as pessoas pensam que é só isso. No ano passado, com a Bienal Bahia, e a gente recebeu muitas amigas aqui em casa, elas conseguiram ver pela primeira vez de perto os bastidores de criar conteúdo, sabe? Porque assistir a gente pelo Instagram é muito bonitinho. Você pegar o vídeo que já foi editado, que já tá legendado, que tem música, que, sabe, teve todos os cortes, que tá perfeito. Mas Nossa. tudo o que acontece por trás, planejamento de conteúdo, de criação, fechar contrato, bater martelo de publi editorial com a editora, com o autor, organizar a agenda, não deixar chocar, entregar na data. E assim, a gente é ser humano, a gente tem vida, não é só isso. Então, às vezes, acontece um imprevisto. Então, por exemplo, já aconteceu comigo de eu ter um publi editorial de uma editora específica e aqui em casa teve um problemão no telhado, ter que reformar, e no dia que o único dia que eu tinha para gravar, eu não consegui. Caralho. Eu não consegui. E não tinha como, não tinha como. E eu ter que enviar um e-mail para a editora, explicar a situação e falar: eu tô me sentindo uma merda, porque eu tô me sentindo antiprofissional, mas eu não consigo gravar hoje. Então a gente vai ter que remanejar a data.
E, assim, a editora foi super parceira e tudo mais, a gente conseguiu remanejar, mas essas coisas acontecem, essas coisas são bastidores que o público não tá vendo, que não chega na vitrine, que só tá no fundo da loja. Então, quando as minhas amigas viram, as nossas amigas viram como pra gente é trabalhar numa Bienal, porque assim, a galera tá vendo quem tá trabalhando lá todo dia no stand, os autores, a galera que tá lá trabalhando. Mas o influenciador que fecha 10 publi editoriais para Bienal e que todo mundo pensa que é só ir lá, fazer um giro e postar, não é. A gente chegava da Bienal morta e ia sentar a bunda na cadeira sem tomar banho, sem comer, para fazer edição de vídeo, porque tinha que entregar no outro dia às 10 da manhã, porque a editora quer que engaje. E a gente fechou o contrato. Então, assim, é muito difícil. Não tem no meio editorial, ou seja lá em qualquer área de trabalho, mas no meio editorial especificamente, que é o nosso, que dá para a gente falar em diversas áreas aqui, não tem descanso. A gente trabalha o tempo todo. E assim, a gente trabalha como influenciadora, a gente tem um clube de leitura, que é um clube gigante hoje em dia, é a nível nacional e presencial. A gente tem newsletter para dar conta, a gente tem uma produtora cultural para dar conta, a gente tem um selo de mistérios, a gente tem um selo só de eventos de fantasia. E a gente tá cheio de projeto novo. E aí, no outro dia, a gente falou assim: vamos sair só para se divertir, porque a gente só fala de trabalho. Eu falei: vamos. A Gabi e eu, né? Aí chegou a gente no shopping, a gente sentou, falou: não, a gente vai curtir agora aqui nosso café. E 10 minutos depois, a gente tava falando de trabalho. Eu falei: meu Deus, a gente tem que parar com Eu te isso. entendo, mas eu só, por exemplo, eu abandonei minha vida pessoal para cuidar da Zoe X e a minha melhor amiga não tem nada a ver com Zoe X. E aí, eu falo que a única pessoa que consegue me tirar disso aqui é ela, porque eu passei a semana inteira maluca. Sexta-feira é o único dia que meu marido faz presencial e hoje eu acordei assim, fiz terapia e eu falei, meu Deus do céu, eu não posso ficar em casa porque eu tô maluca. Eu preciso sair um pouco, porque eu tô falando, eu tô comendo, eu tô vivendo o trabalho. Aí eu falei assim, eu preciso caçar um negócio na rua, bora comigo? A gente ficou na rua, mano, eu dei risada, não sei o que lá. E assim, ela até entende uma coisa ou outra, a gente conversa de uma coisa ou outra, é engraçado, mas é a única forma que eu tenho de desligar Zoiex por 2 segundos e voltar. Porque eu vou levar ele embora, Zoiex vai voltar pra cá e eu vou trabalhar a noite inteira. Entendeu? Então, assim, eu entendo muito isso que você está falando. E outra, quem vê, por exemplo, ai, nossa, livro em livraria, era 9 anos para chegar aqui. Eu não É, encontrei nenhuma porta. Olha, eu vou falar uma coisa muito sincera. Não teve uma vez que a porta estava aberta e eu só passei. Teve vez que eu tive que chutar e teve vez que eu tive que derrubar a parede. E aguentar, e tive que aguentar a porrada de assumir o que eu faço, entendeu? Então, assim, a gente tem tantas vertentes, a gente tem tanta. Por exemplo, tô lançando um livro que é Dark Romance, enquanto eu estou promovendo um livro para o mercado tradicional que é mais leve. Como uma coisa vai bater na outra? Eu tenho que pensar com a minha equipe, eu tenho que pensar em todos os lados, eu tenho que deixar minha assessoria de imprensa avisada, eu tenho que avisar meu agente, eu tenho que avisar minha gerente, olha, tem que falar com meu advogado, tem essa cena assim, assim, assado, qual que é o problema disso aqui? Não tem, mas talvez reclame, mas fala com o cliente, e é isso aí, entendeu? São tantas vertentes, a gente tem que pensar em tanta coisa aqui atrás, que quem tá lá na frente nem sonha. Ah, não, esses dias eu fui no médico, e ele perguntou, eu falei assim, ele falou, qual que é o seu problema? Eu falei assim, eu trabalho demais. Aí ele falou assim, o que você faz? Eu escrevo. Aí ele olhou assim, eu falei, sou escritora. Aí ele falou assim, escrever livro é trabalho? Aí eu fiquei assim, o que que eu vou? Vou mandar você tomar no cu? Não vou, né? Você vai querer cuidar de mim? Não vou mandar você tomar no cu. Aí respirei tudo e falei, então, não é só escrever, né, amigo? Tem tantas outras coisas, do mesmo jeito que você não receita só o remédio, né? Aí ficou um clima meio merda, mas é isso. Você só recebe livro, você pega o celular, liga, grava de qualquer jeito, foda-se, né? Existe todo um rolê por trás. Mas existe o preço. Existe. Vocês estão felizes hoje? Eu estou muito feliz. Eu te digo que eu não faria outra coisa da minha vida. Eu pagaria todos os preços, passados e futuros. Mas eu sei que isso aqui é intrínseco a quem eu sou. Amanhã, se Zoe X acabar, eu continuo escrevendo. Escrevo para mim, escrevo para a gaveta. Zoe pode durar mais 10 anos, mais 20 anos, pode acabar amanhã.
Eu não sei, mas eu continuo escrevendo, porque isso aqui é meu propósito de vida. Do mesmo jeito que eu sei que criar conteúdo e falar sobre coisas é de vocês. Ler, emocionar, passar o que... Você pode não vir pra internet, mas você vai lá no seu grupo do WhatsApp e falar, amiga, pelo amor de Deus. E isso que a galera não entende. Que ainda que eu não fosse Zoe, eu seria Zoe. Então, é sobre, sabe? Ainda que eu não fosse Zoe, ainda que não tivesse sucesso, ainda que não tivesse dinheiro, ainda que não pagasse minhas contas, eu ainda seria a mesma. Eu ainda escreveria. Hoje, eu tenho uma frase que é muito real. Eu faço o que eu faço. Como faço? Pelas minhas leituras. Aí você falou do médico, o médico, eu nem sei que médico é esse, nem sei onde foi, mas ele conseguiu me irritar aqui na minha casa. Porque é sério, não é só escrever, não é só escrever assim como você só faz a receita, tá bom, tá bom. Mas é sério, Zoe, muito obrigada pela sua presença aqui no Potspell. A gente amou o bate-papo. Como eu falei no início, e vou repetir agora, foi uma honra pra gente você ter aceitado esse convite. Uma honra você estar aqui, falando um pouquinho sobre sua trajetória, sua carreira, a gente fofocando aqui também. Foi um bate-papo maravilhoso. A gente gostaria muito de agradecer a você pela presença, por ter colado com a gente, ter acreditado na gente. E a gente tá realmente muito feliz. Eu tô saindo dessa conversa aqui junto com a Mandy. Eu sei que a Mandy tá sentindo mais ou menos a mesma coisa. Me sentindo muito realizada e muito grata, sabe? Porque foi um papo muito assim, cresceu de muitas formas e assim, você fala assim, nem todo livro nos ensina alguma coisa, mas nesse caso esse papo nos trouxe muitas coisas bacanas. Eu acho que vamos levar muitas coisas também pra nossa carreira em si e pra tocar na nossa vida. Vocês são Sonho de muito ser queridas. realizado. Vocês são muito queridas, muito queridas. Eu agradeço muito espaço. Pode me chamar que eu volto. Espero que a gente se Ouve. encontre mais vezes, que a gente se abrace mais vezes. Vocês são maravilhosas. Rio de Janeiro tá chegando. Ó, quando você voltar em Salvador, a gente tem que gravar no estúdio, tá, senhora? Vamos gravar Certeza, no certeza. Eu estúdio. quero. Se Deus abençoar e tudo der certo, em setembro eu acredito que eu vá para Salvador. Vai ser aniversário do Ale, eu vou tentar acompanhar. Não sei se eu consigo, mas eu vou tentar. Então, talvez aí, ó, setembro, talvez a gente. Avisa que a gente agenda o estúdio e aí a gente marca um dia e aí a gente coloca snacks, bebidinhas e vai ser uma loucura. Gente, se tiver meu monstro, eu levo o monstro. Se vocês falarem tem aqui pra você, eu já vou ficar super feliz. Então fique tranquilo com isso. Vai anotar. Pronto. Você come por baixo da máscara, né? Pra ensinar pra gente Uhum. como é que. A gente tem que arrumar uma máscara de Zoe pra ficar todo mundo igualzinho nos. Então, galerinha que tá assistindo o Podspell, também muito obrigada por ter assistido o nosso bate-papo até aqui. Se você ainda não tem a pachorra de não seguir a Zoe, vocês seguem. Zoe, seu arroba é arroba autor da Zoex, certo? Isso mesmo. Pronto, certinho. Sigam a Zoex no Instagram. Sigam também a Grimório, que produz o Podspell. E até a próxima, mais episódios. E a gente, como a Zoe prometeu, ó, vamos ter um próximo episódio do Podspell com ela. Então, assim, anotem, vão bater na portinha dela, porque a gente vai ter outro episódio. A gente vai cobrar, viu, dona Zoe? Eu vou lá. Muito obrigada, viu, gente? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar assistindo esse episódio, mas a gente agradece você ter assistido até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.